Bom dia, esse é o Visão Libertária de 18 de junho de 2019. Notícia do Infomoney comentada por Peter Turguniev. Odebrecht entra com o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil. A Odebrecht não é só uma empresa, é uma mega corporação com inúmeras subsidiárias, empresas controladas, emprega um número enorme de pessoas, além disso, gera negócios e empregos indiretos para outras tantas milhares de pessoas. Ninguém fica feliz com uma empresa quebrando. Bom, em tese ainda não é uma quebra, como explicamos no caso da Avianca. O guardanapo sujo juspositivista do governo prevê uma espécie de ajuda quando a empresa está quebrando para evitar que ela quebre totalmente. A empresa pode deixar de pagar algumas dívidas, não pode ser alvo de execuções de credores e algumas outras coisas. A ideia até faz sentido, a empresa quebrar é algo ruim para a sociedade, vamos dar um desconto para ver se ela se recupera. O lado ruim disso é que a credibilidade é algo muito importante em uma empresa. Assim, quando uma empresa entra em recuperação judicial, a sua credibilidade já foi para o saco. É muito raro conseguir sair. O mais provável é que ele esteja apenas adiando a quebra por alguns anos. O que se imagina é que grandes empresas conquistam sua posição no mercado ao proverem um bom serviço ou um bom produto para o público. Assim, sua riqueza e tamanho são plenamente justificados sobre a ética libertária. Infelizmente, no caso de grandes empreiteiras brasileiras, na verdade, no caso das grandes empresas brasileiras, a maior parte delas obtém sua riqueza não ao prestar serviços relevantes, mas atendendo à máfia. E particularmente no caso da Odebrecht, ficou claro seu envolvimento com a pior facção que jamais tomou o poder em Banânia, a gangue do Lularápio de 9 dedos. Toda máfia é ruim, mas máfias socialistas de esquerda são piores ainda. Lamento pelos que vão perder o emprego, certamente tem muita gente lá que trabalha honestamente, não tem nada a ver com as negociatas feitas pelos chefes, mas a Odebrecht já vai tarde. Que a próxima grande organização a decretar falência seja a esquerda brasileira. A visão libertária sobre isso: empresas abrirem e quebrarem é parte do livre mercado. Lógico que vão haver empresas quebrando no Ancapistão. Mesmo uma empresa que cresça atendendo um desejo da população, vendendo um serviço ou produto relevante para a população, pode se ver em uma situação ruim devido à má administração ou à mudança de hábitos da população. O melhor para o mercado é quando a empresa ineficiente quebra mesmo. A situação de governos ajudando empresas a não quebrarem é absolutamente ineficiente e implica em um custo que é prontamente extorquido de outros senhores bovinos gadosos que não tem nada a ver com isso. E isso ainda prejudica as outras empresas que estão no mercado, as empresas boas e bem administradas que concorrem com aquela que estaria quebrando, visto que essa agora é mantida artificialmente no mercado. Pelo menos a facção atual da máfia não vai ajudar ativamente a Odebrecht. Vai permitir apenas a recuperação judicial que já é prevista lá no guardanapo. Eles não poderiam negar. Não tenha dúvida que se Maldade tivesse ganho a eleição e a facção do 9 dedos estivesse de volta, o governo estaria subsidiando diretamente a Odebrecht, injetando dinheiro nela mesmo, até para comprar silêncio. Lógico, se você gosta de recuperação judicial, no Ancapistão é uma possibilidade sim. Se prevista em contrato assinado de livre e espontânea vontade entre as partes, ela pode existir. O credor pode emprestar para uma empresa com tal cláusula se for do interesse dele. Se não for, isso só iria de qualquer forma impor um custo a mais no empréstimo. Notícia do portal G1, comentada por Guilherme Santo André. Projeto brasileiro para salvar o pirarucu é premiado no ZEUA. Nós, libertários, frequentemente nos deparamos com algumas dificuldades de outras pessoas em aceitar o fim do Estado, ou até mesmo que ele deixe de interferir em determinadas situações em nossas vidas. E os argumentos utilizados são sempre os mesmos. Ah, mas o Estado é um mal necessário, a classe inferior estaria desprotegida dos burgueses ávidos pelo lucro, se não fossem pelas leis criadas em prol da segurança do trabalho. Não teríamos mais florestas e os animais seriam extintos pela caça ilegal. Muge o gado. Acho válido o ponto destinado à extinção de florestas e animais. Muitas pessoas, por pensarem que o libertarianismo é apenas o individualismo e a defesa da propriedade por si só, acabam por concluir que libertários não se importam com temas como preservação da fauna e flora, segurança, enfim, esquecem ou até mesmo ignoram a derivação de propriedade. Um dos passatempos mais confortantes da minha infância, além de videogames, foi a pesca. Adquiri esse gosto com meu pai e pratico até hoje, como hobby, de vez em quando. Você senta na beira de um lago com algum amigo ou familiar, troca algumas conversas numa tarde, embaixo de alguma sombra, e toma uma cerveja. Se você nunca fez isso, eu aconselho. Quando criança eu questionava meu pai sobre o que aconteceria se os peixes acabassem. E meu pai respondia em tom irônico que isso era impossível, porque existem leis que proíbem pessoas de pescar em determinados períodos do ano, conhecido como piracema, período de desova dos peixes, geralmente entre o começo de
de outubro e o fim de janeiro. E assim eu acreditava ferrenhamente que os peixes estavam salvos, porque, aparentemente, os senhores parasitas bonzinhos decretaram lá no guardanapo sujo que eu e toda a população estávamos proibidos de pescar em época de reprodução. Balela, a gente sabe que quando você é criança e socialista, acredita-se em qualquer merda proferida por leis estatais, e que leis escritas por parasitas são apenas regras aleatórias inventadas por pessoas normais, com o único objetivo de extorquir outras pessoas e aumentar o poder dela dentro da máquina estatal. Eu fui pescar esses tempos na fazenda que meu tio cuida aqui perto da minha cidade, e ele mesmo me disse que paga qualquer quantidade em dinheiro se eu conseguir pescar todos os peixes do lago que tem lá. E vou te falar, tem peixe pra caramba. E ainda assim, mesmo sabendo dessa lei inútil que proíbe pessoas de pescar em determinado período, não falta tilápia frita na casa dele de outubro a janeiro não. Leis são apenas um rabisco num papel, não tem poder nenhum sobre a ação das pessoas. Recentemente, um brasileiro chamado João Campos Silva, com sua simples e humilde ideia de preservação do peixe pirarucu, ganhou o prêmio Rolex de empreendedorismo, mostrando mais uma vez que a iniciativa privada e individual supera em níveis colossais a ineficiência e incompetência do Estado em resolver problemas. A empresa Rolex, essa mesma que vende aqueles relógios caríssimos que eu nunca vou ter na vida, oferece um incentivo financeiro às pessoas com espírito empreendedor e que cultivam a ideia de proteger e preservar o meio ambiente. Sem nenhum incentivo ou coação estatal, o biólogo Silva e sua grande vontade de preservar o peixe pirarucu trouxe boas notícias para o libertarianismo, deixando claro novamente que leis não resolvem merda nenhuma, mas ações voluntárias sim. Após se formar, Silva viajou mais para o norte do país e focou seus trabalhos em estudos voltados no impacto social, econômico e ecológico da pesca do peixe. Segundo ele, o pirarucu é muito importante para a economia e sobrevivência da comunidade local ali onde ele vive. É o maior peixe de água doce do mundo e capaz de alimentar até 3 ou 4 famílias. Realmente o peixe é gigante, maior até do que eu. Sabemos que existem quantidades finitas de animais no mundo, e também não é diferente com os peixes. O pirarucu em questão foi massivamente explorado antigamente, segundo Silva, até por conta do seu tamanho para prover mais carne, acredito eu. A ideia do Silva é simples. Ele organizou nas comunidades pesqueiras da região uma empresa que adquire o pescado, mas só dentro dos limites específicos. Criou assim o hábito de contagem dos peixes e definição de cotas. O pirarucu tem o hábito de vir à superfície para respirar, e nesse momento é possível contar a quantidade deles em determinada região. Ao mesmo tempo que isso gera um pagamento mensal para as pessoas humildes ali da região, conscientiza a população local a praticar uma cota de pesca que não leve à diminuição da espécie, convencendo voluntariamente as pessoas a pescar apenas dentro desses limites. O projeto lá já aumentou a quantidade de peixes de forma significativa na região, melhorou a qualidade de vida das pessoas de lá, sem agressão à propriedade privada de ninguém, sem precisar de leis e punição estatal para nada. A palavra extinção só é conhecida por parasitas do Estado quando há algum interesse financeiro ou pressão populacional no assunto. Fora isso, pode esquecer, meu amigo, nunca vai haver nenhum interesse político em preservar coisa alguma. Mas pode acreditar, por mais que existam pessoas ruins no mundo, sempre vai haver outras milhares dispostas a ajudar em alguma coisa, por mais caro que isso seja. Notícia do Portal da Indústria comentado por Wagner Clark. Petrobras faz a maior descoberta desde o pré-sal em Sergipe e Alagoas. O monopólio estatal da Petrobras anunciou sua maior descoberta em Sergipe desde o pré-sal em 2016. São 6 campos de exploração, onde espera-se extrair 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, o equivalente a 1/3 da produção total brasileira de hoje. Atualmente, o mercado de gás natural no Brasil está concentrado na mão do cabide de empregos e apadrinhados políticos chamado Petrobras. A estatal é responsável por 70% da produção, é dona de toda a infraestrutura de tratamento dessa produção, da regaseificação do gás natural importado. A estatal também detém participação na maioria das empresas transportadoras e controla toda a capacidade do sistema de transporte de gás no país. Além disso, é acionista em 19 das 26 distribuidoras de gás do mercado nacional. Com toda essa concentração, não é estranho entender por que o combustível aqui é tão caro, mesmo com as inúmeras descobertas de novos campos nos últimos anos.
anos. A aposta da máfia estatal é que em pouco tempo deva sair de Sergipe o gás mais barato do Brasil. Mas esse aumento da produção, que ajudará na redução dos custos, não vai chegar na sua casa não, Sr. Bovino Gadoso. Porque, se existe monopólio, não há incentivo para repassar ganhos de custo ao preço final. Felizmente, Paulão Guedes tem planos para abrir o mercado, o que aumentará a concorrência no setor. A empresa americana ExxonMobil já tem projetos de exploração na região. Além dos 6 campos da Petrobras, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e etc., acredita que existem na região outras áreas com indícios de presença de petróleo e gás que, nos próximos anos, podem resultar em novas descobertas relevantes. A Petrosauro informou que apenas nas águas profundas de Sergipe vem demonstrando grande potencial para desenvolvimento. Disse também que o orçamento do projeto está previsto em seu plano estratégico para os próximos 5 anos. Por enquanto, a estatal está trabalhando apenas na exploração, mas não produção dos campos. Uma boa notícia para nós libertários é que a máfia muito ajuda quando não atrapalha. A facção atual da máfia diz que quer incentivar a criação de uma nova figura no mercado de gás, a do consumidor livre, autorizado a importar seu próprio combustível, sem precisar utilizar a rede de dutos de distribuição de uma concessionária local. Uma experiência chegou a ser feita em Sergipe, mas parou na justiça, lógico. A distribuidora dos amigos mafiosos locais, a tal da Sergás, contesta a legalidade do modelo. Ela alega que o contrato de concessão dela garante a ela a exclusividade do roubo. Você perceba como monopólios e oligopólios só são impostos à força pelo Estado. É mais uma forma do Estado extorquir o cidadão. Com baixa oferta em um mercado sem concorrência, o preço do gás natural no Brasil é um dos mais altos do mundo. Nesse ano, a tarifa média para a indústria brasileira alcançou mais que o dobro de países como México e Argentina, segundo dados do Ministério de Minas e Energia. No mundo todo, a indústria de gás natural se desenvolveu a partir de monopólios. Porém, países que recentemente implementaram marcos regulatórios para atrapalhar menos a competição no mercado, ganharam com o aumento da oferta e queda do preço do insumo. Porém, países que recentemente implementaram marcos regulatórios para atrapalhar menos a competição no mercado, ganharam com o aumento da oferta e queda dos preços do insumo. Consequentemente, obtiveram a diminuição dos preços dos produtos finais. Em Banânia, como era de se esperar, não acompanhou essas mudanças internacionais que ocorreram no setor. Por isso, as propostas de Paulão, se vierem a se concretizar, poderão ser um afrouxar de nós para transformar o mercado do combustível no Brasil e aumentar a competitividade da indústria. Não é a descoberta de jazidas que traz riqueza e prosperidade a uma sociedade. Ela certamente traz riqueza para quem a descobriu, mas só um mercado livre e desregulado garante que tal riqueza seja distribuída de forma eficiente para todos. Agora vamos aos tapas libertários. Idosa de 73 anos é arrastada por um Mercedes-Benz por cerca de 100 metros após se agarrar a seus balões de gás. Senhora idosa vendendo balões de gás em uma festa, um cara rico pede um de graça. A mulher nega, lógico, é pouco, mas é dela. O cara agarra os balões e arranca com o carro, mas os balões estavam amarrados no braço da mulher. É claro que a senhora não podia perder os produtos. Sobreviver nessa terra regulamentada pela facção criminosa é uma tarefa difícil. Absurdo dos absurdos. Ambulantes precisam tomar cuidado com criminosos, não só esses ladrõezinhos de meia tigela, mas também esses engravatados que protegem a população dos balões irregulares. A cabeça de juspositivistas pode estar cheia de metano igual aos balões, então tome cuidado. Minhas sinceras condolências para a senhora que sofreu a agressão e também perdeu o fruto do seu trabalho, e para o bandido, não se esqueça, a máfia odeia a concorrência. O Brasil que usa euro. Oiapoque é uma cidade de Banânia que faz fronteira com a Guiana Francesa, sendo essa uma fronteira bem íntima. Ela revela um fenômeno que facilmente pode ser ligado às próximas mudanças da era digital. Lá, como já dito, usa-se o euro como uma moeda alternativa corrente, mostrando que a monopolização do uso de apenas uma moeda em determinado território é dado pelo nível de aceitação. Como lá no Oiapoque muitos comercializam com os vizinhos da Guiana de Banana Francesa, os habitantes estão acostumados a usar mais de uma moeda. Isso mostra como será possível no futuro, pelo próprio cunho intimista do brasileiro, na hora de fazer comércio, adicionar também moedas criptográficas à circulação comum. Já temos na internet o site Mercado Ancap, já existe o Open Bazaar como alternativa peer-to-peer, além do próprio Arcade City, que promete entrar também no comércio em breve. E muitas outras iniciativas que deixam claro que o uso de múltiplas moedas é algo simples de ser assimilado por qualquer um.
Mais uma vez, a esquerda se mostra desesperada com sua crescente queda no âmbito ideológico. Um dos maiores eventos musicais que ocorrem aqui no Brasil, o João Rock, reuniu vários artistas de todo o país e alguns deles, é óbvio, não conseguiram conter sua ânsia por criticar o governo atual. Acredito que tenha sido um dos muitos libertários por lá e alguns devem ter ficado até enjoados com o tamanho show de esquerdismo que alguns artistas deram. O gado, como sempre, ama rivalidades políticas e teve discursos de todos os tipos e gostos. O mais notável foi o do Marcelo D2, recitando as seguintes palavras: "Eles são fascistas, nós somos a resistência", e a torcida mugiu parabenizando-o pela linda frase. Marcelão, concordo totalmente contigo, toda forma de governo, sem exceção, é fascista em algum nível, mas felizmente o governo atual se demonstra menos fascista do que os anteriores de camisa vermelha, que defenderam regimes totalmente autoritários como Cuba e Venezuela. Vou te dar uma dica: se você repudia fascistas, assim como eu, indico dar uma breve pesquisada sobre libertarianismo. Tenho certeza que vai gostar e em poucos dias vai virar ANCAP. Biroliro vetou bagagem grátis em viagens. Que bom que ele ouviu Paulão. Tenho certeza que essa decisão é coisa do órgão transplantado à força nele. Vocês sabem, né? Bonoro nunca foi libertário na vida. Ao contrário, sempre foi socialista ao extremo, altamente corporativista. Liberalismo econômico nele é como um órgão que foi inserido à força e costurado. Vamos torcer para esse implante pegar, porque se der rejeição, meu amigo, já era. Vocês sabem que bagagem grátis não existe, né? A bagagem tem um custo. Cada quilo de bagagem custa um tanto de combustível no avião. Obrigar empresas a dar bagagem grátis é obrigar a empresa a aumentar o custo da passagem exatamente esse tanto. Se essa lei fosse aprovada, você continuaria não tendo bagagem grátis, mas, além disso, quem viajasse sem bagagem alguma iria pagar do mesmo jeito, porque o valor já está incluso na passagem. Que bom que agora só paga a bagagem quem viaja com bagagem. Os Tapas Libertários de hoje foram produzidos com o apoio de Guilherme Oshiro Fontes, Max Onaga e Guilherme Santo André. Obrigado pela audiência. Hoje, às 8 da noite, eu vou fazer um hangout com patrocinadores do canal. Se você é patrocinador do canal e quer participar do hangout, precisa primeiro entrar no Discord do canal. O Discord é só para patrocinadores. O endereço do Discord está nas mensagens do site de apoio exclusivas para patrocinadores. Se tiver alguma dúvida, algum problema, entre em contato comigo via e-mail ancapsu@gmail.com. Se ainda não é patrocinador e quer participar, bem, ainda dá tempo de virar patrocinador se você pagar com cartão. Acho que dá para aprovar hoje ainda. Pode ser qualquer valor, até R$1. Até a próxima!